Olá pessoal, dando seguimento às nossas aulas online com conteúdo de comandos elétricos, hoje falaremos sobre temporizadores TOM com retardo na energização, tá? E para explicar aí a bobina ou o relé de tempo, né, com retardo na energização, eu montei um comando elétrico aqui no Automation Studio para a partida e acionamento de dois motores. Um motor identificado aqui como M1, tá? E um motor identificado aqui como M2, ok? Bom, até então todos os comandos elétricos que eu havia feito anteriormente, nos vídeos anteriores, a gente só tinha acionamento de um motor, né? E agora a gente tem aqui o acionamento de dois motores. E para isso, a gente tem dois diagramas de potência aqui, né? Um diagrama de potência para o motor M1 e um diagrama de potência para o motor M2, tá? Então, eu vou explicar aqui os dois diagramas de potência e aí, aqui para o acionamento do motor M1, a gente tem uma chave seccionadora aqui identificada como Q1, tá? Eu tenho os fusíveis F1, F2 e F3 para proteção contra curto-circuito do motor M1. Tem aqui os contatos de potência do contator K1, tá? Os três contatos de potência, a bobina do contator está aqui, né? No diagrama de comando. Tem aqui o relé térmico RT1, que protege o motor M1 contra sobrecargas. E aqui no diagrama de potência do motor M2, eu tenho a chave seccionadora Q2, o fusível F4, F5 e F6, que protege o motor M2 contra curtos-circuitos, os três contatos de potência do contator K3, a bobina de K3 está aqui ó, no diagrama de comando. Tem aqui o relé térmico 2, que protege o motor M2 contra sobrecargas, tá? E aí, no diagrama de comando, olha que interessante, eu tenho um contato aqui da seccionadora Q1 e da seccionadora Q2. Para que eu coloquei esses dois contatos aqui? Para que o comando só seja energizado quando os dois motores estiverem ativos, tá? Bom, qual que vai ser o funcionamento do meu comando? Tá? Eu tenho um botão desliga aqui B0 e um botão de liga aqui identificado como B1. Tá? Quando eu pressionar o botão B1, meu motor M1 vai partir imediatamente. Ok? Passado 10 segundos, que é o tempo que eu ajustei aqui, eu vou explicar onde que eu ajustei esse tempo. Passados 10 segundos do acionamento do motor M1, o motor M2 entra automaticamente. Tá? Quando eu desligar aqui através do B0, os dois motores vão desligar simultaneamente. Tá? Bom, quem vai fazer isso é essa bobina aqui, identificada como K2, tá? Isso daqui é um relé de tempo, tá? Do tipo TOM, com retardo na energização, tá? No último vídeo, eu expliquei o relé temporizador aí, do tipo TOF, né? Com retardo na desenergização. E vocês lembram aí, estão lembrados, que na simbologia da bobina com retardo na desativação, essa parte esquerda aqui ela é inteira pintada de preto, né? Ela é inteira aqui preta essa parte, tá? Então a simbologia da bobina com retardo na ativação, aqui do lado esquerdo eu tenho um X, tá? E com retardo na desativação ela é pintada de preta, conforme o vídeo anterior aí, tá bom? Bom, como é que essa bobina funciona, tá? Eu coloquei aqui para vocês um gráfico temporal para explicar o funcionamento dessa bobina. Então vamos ler aqui, ó. Esse tipo de equipamento atua seus contatos um tempo após a ligação ou energização do relé e as retorna ao repouso imediatamente após seu desligamento ou desenergização. Então eu tenho aqui um gráfico temporal onde eu tenho a bobina e os contatos, tá? Então olha que interessante. No exato instante que eu energizo a bobina aqui, que é esse instante aqui, ó, energizei a bobina. O relé de tempo, né, no caso nosso lá, do nosso comando, K2, ele vai iniciar a contagem. Então, energizei a bobina e ele inicia a contagem. E aí ele vai contando o tempo. Passados 10 segundos que eu ajustei nele lá, passados 10 segundos, ele vai comutar os contatos. Ou seja, todos os contatos que estavam abertos vão se fechar e todos os contatos que estavam fechados vão se abrir. E isso vai durar todo o tempo que a bobina estiver energizada. Ao desenergizar a bobina, os contatos retornam aí à posição inicial, tá? Bom, vamos voltar aqui então no meu comando para a gente fazer nossas simulações aqui então. Então é o seguinte, primeira coisa que eu vou fazer aqui, vou fechar a chave seccionadora Q1, energizei o diagrama de potência do motor 1.
vou fechar a chave seccionadora Q2, energizei o diagrama de potência do motor M2. Perceba o seguinte, quando eu fechei Q1, esse contato aqui, que é um contato auxiliar da seccionadora, fechou. Quando eu fechei Q2, esse contato aqui, que é um contato auxiliar da seccionadora Q2, fechou, fazendo com que energizasse também aqui meu comando, tá? Bom, eu tenho aqui 3 sinalizações. Eu vou explicar as sinalizações antes de explicar o funcionamento aqui do comando, tá? Eu tenho a sinalização da lâmpada LP1, a sinalização de LP2 e a sinalização de LP3, tá? A sinalização LP1 indica para mim aqui, ou para o operador, sistema desligado, ou seja, os 2 motores estão parados, que é o caso aqui agora, tá? Vocês vão ver que ao ligar o sistema aqui, quando o motor M1 estiver ligado, eu vou sinalizar em LP2 e quando o motor M2 estiver ligado, eu vou sinalizar em LP3, tá bom? Bom, nesse instante, então, os 2 motores estão parados, eu tenho a sinalização aqui de sistema parado, tá? E aí eu vou pressionar o botoeira B1, que é a minha botoeira de liga. Quando eu energizar a botoeira, a botoeira B1, eu vou energizar aqui o contador K1, né? E aí eu tenho um contato de selo aqui de K1, ó. Nós já vimos contato de selo aí, qual é a função dele, né? Manter o K1 durante todo o tempo aqui, quando eu tirar o dedo da botoeira, que é uma botoeira push bottom não retentiva, tá? Então, pressionei a botoeira B1, K1 vai entrar e vai selar por aqui, tá bom? Isso, quando acontecer isso, o motor M1 parte imediatamente, porque esse daqui são os 3 contatos de força aqui de K1, tá? E aí, o que acontece? No exato instante que eu pressionar B1, que eu energizar K1 e K1 ficar selado por aqui, eu também energizei minha bobina K2, tá? Que é uma bobina ou um relé de tempo do tipo tom aí, né, com retardo na energização. Então, quando eu energizar essa bobina, K1 entrou e energizou junto K2, o relé de tempo K2 aqui vai iniciar a contagem de tempo, tá? Eu ajustei essa contagem de tempo para 10 segundos. Então, passado 10 segundos ou após 10 segundos da energização, ele vai vir aqui e fechar esse contato aqui, ó. Por quê? Esse contato K2 é desse relé aqui, tá? Com retardo na ativação. Então, após 10 segundos da energização do primeiro motor, esse contato fechando, vai colocar K3. K3 é o contator principal aqui de acionamento do motor M2, ou seja, quando energizar essa bobina K3, os 3 contatos de potência aqui K3 vão energizar o motor M2, tá bom? Bom, aqui eu tenho um contato normal fechado de K1 e um contato normal fechado de K3, ou seja, se o motor M1 está fora e o motor M2 estão fora, eu tenho sinalização aqui de sistema parado. Quando o contador K1 estiver dentro, eu tenho sinalização aqui na LP2 de M1 dentro. Quando o contador K3 estiver dentro, eu tenho sinalização aqui de LP3, indicando que o motor M2 está rodando, tá? Então vamos lá, eu vou acionar aqui então a botoeira B1, tirei o dedo, ó. Acionou K1, o motor M1 partiu e energizou K2. Nesse instante, ele está contabilizando aqui 10 segundos. Passados 10 segundos, vamos ficar de olho aqui, ó, 10 segundos após, fechou aqui, energizou K3. Fechou K3 aqui, os 3 contatos de força. O motor M2 está aqui girando, tá? Então, partiu M1, 10 segundos depois, partiu M2, tá? E aí o sistema vai operar, né, dessa forma aí continuamente até que eu venha aqui e pressione a botoeira B0. No instante que eu pressionei a botoeira B0, olha o que aconteceu. Tirei energia de K1, cai o selo aqui, né? Tirei energia de K2 junto, esse contato volta a abrir, tira energia de K3 e os 2 motores desligam simultaneamente. Então perceba o seguinte, eu vou fazer aqui simulação de novo no ativar o sistema, ligar aqui de novo. Vou pressionar a botoeira 1. Pressionei a botoeira 1, o motor M1 partiu, está indicando aqui motor M1 rodando. 10 segundos depois, que esse tempo está definido aqui por K2, o motor M2 entrou e sinalizou aqui motor M2 rodando também, tá? Bom, o que mais aqui que eu tenho? Eu coloquei aqui o relé térmico, o contato do relé térmico 1 aqui do motor M1 em série com a linha de K1. O que isso significa? Se eu tiver uma sobrecarga aqui no motor M1, essa sobrecarga vai ser percebida aqui pelo relé térmico e esse contato vai se abrir, tá? No instante que isso acontecer, eu tiro fora a bobina de K1, tiro fora a bobina de K2
e também, consequentemente, cai K3. Ou seja, se eu tiver uma sobrecarga no motor M1, todo o sistema será desligado, tá? E aí, no motor M2, quando eu tiver uma sobrecarga, quem vai perceber essa sobrecarga vai ser o relé térmico 2 aqui. O contato do relé térmico 2 eu coloquei em série com a linha de K3. O que isso significa? Se eu tiver uma sobrecarga aqui em RT2, vai cair somente K3, ou seja, parando o motor M2. Se eu tiver uma sobrecarga então no motor M2, o motor M1 vai continuar operando, tá? Se eu quisesse que uma sobrecarga no motor M2 parasse todo o sistema, eu poderia mover esse contato de RT2 para cá. Ó. Por quê? Tanto se eu tiver uma sobrecarga no relé térmico 1 no relé térmico 2, eu pararia todo o sistema. Tá? Bom, eu expliquei o funcionamento, aonde que eu poderia aplicar um comando desse tipo. Tá? Vamos pensar na seguinte situação aí. Eu tenho, por exemplo, uma partida, né, de um moinho. Tá? Então, vamos pensar que o motor M1 aqui ó, é a bomba hidráulica do moinho e o motor M2 é o motor de acionamento principal do moinho. Tá? Normalmente, a bomba do moinho, a bomba hidráulica, tem que ligar antes do moinho. Tá? Então, nessa aplicação, no exato instante que o operador pressiona aqui, a bomba hidráulica liga, pressurizando o sistema aí de óleo, e aí, passado um tempo, né, que eu coloquei 10 segundos só aqui, o motor principal do moinho liga, tá? E aí o sistema fica operante. Se eu tiver uma sobrecarga no moinho, por exemplo, no M2 aqui, vai ser percebida por RT2, esse contato vai abrir, vai tirar K3 e vai parar só o moinho, não vai tirar a bomba. Mas se eu tiver uma sobrecarga na bomba, que vai ser percebida aí pelo relé térmico 1, aí sim, uma sobrecarga na bomba tem que parar todo o sistema, inclusive o motor M2 aí, que é do moinho principal, tá? Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula aí sobre temporizadores ou relé de tempo com retardo na energização em comandos elétricos. Um abraço a todos, bons estudos.